Na Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, as proposituras da pauta foram distribuídas aos relatores da seguinte forma: projeto de lei número 145/2023, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especificam, no valor de R$ 150 mil, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal da Saúde, tendo como relator este vereador. Projeto de lei número 146/2023, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica, no valor de R$ 250.604,06, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal da Saúde, ficando como relator o vereador Fernando Sticker. Projeto de lei número 154/2023, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica, no valor de R$ 3.245.200, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Educação, tendo como relator o vereador Pastor Nivaldo. Projeto de lei número 155/2023, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica, no valor de R$ 862.100, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Educação, tendo como relator este vereador. O projeto de lei número 156/2023, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica, no valor de R$ 1.484.800, junto às unidades orçamentárias de diversas secretarias, contendo como relator o vereador Fernando Sticker. Projeto de lei número 157/2023, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica, no valor de R$ 868.200, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social, tendo como relator o vereador Pastor Nivaldo. Projeto de lei número 158/2023, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica, no valor de R$ 522.400, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, tendo como relator este vereador. Projeto de lei número 159/2023, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica, no valor de R$ 892.133,48, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Cultura, tendo como relator o vereador Fernando Sticker. Parecer do Tribunal de Contas número 1/2023, autoria Tribunal de Contas do Estado, Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Assis, exercício 2021, TC-007-251.989.20-8. Tem o relator, o vereador Pastor Nivaldo. Coloco em discussão os projetos da pauta. Mas antes gostaria de dizer que, em relação ao parecer do Tribunal de Contas, a comissão solicitará à presidente da Câmara que providencie a notificação do senhor prefeito para apresentar defesa escrita no prazo de 30 dias. As contas estão disponibilizadas no site da Câmara para consulta pública, para que no prazo de 60 dias qualquer contribuinte possa examiná-las e apresentar impugnação questionando a respectiva legitimidade. Coloco em discussão as pautas. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor. Em relação aos três projetos cuja relatoria está designada para mim, o projeto de lei 159 trata-se de uma abertura de crédito adicional especial no valor de 892 mil junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Cultura. Esse repasse vem de uma transferência de recurso federal que vai acontecer através
da Lei Complementar 195, que é apoio financeiro para o município em ações emergenciais direcionadas ao setor cultural. Não vejo nenhum problema no encaminhamento desse projeto e pode contar com um parecer favorável. Em relação ao projeto de lei 146, ele trata-se de um recurso disponibilizado pelo governo federal através da portaria 2478, que refere-se ao Programa Nacional de Redução da Fila das Cirurgias Eletivas. É importante ressaltar que já houve apreciação pelo Conselho Municipal de Saúde, que analisou e aprovou por unanimidade. Então pode contar com um parecer favorável em relação ao meu posicionamento. Já o projeto 156, ele me incomodou um pouco porque é uma abertura de crédito bastante expressiva, R$ 1.484.800, que é destinada a diversas unidades orçamentárias: Secretaria Municipal de Governo e Administração, Municipal da Fazenda, Municipal de Planejamento, Obras e Serviços, Municipal de Negócios Jurídicos, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Encargos Gerais do Município, Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Esportes. Eu acredito que, diante do princípio da transparência, de facilitar o processo de fiscalização, não é desejável mandar vários projetos dentro de um só como esse, principalmente sem a justificativa de cada um desses remanejamentos. Isso acabou sendo suprimido pelo Poder Executivo. Então eu vou avaliar melhor, ter a oportunidade de estudar aqui quais são as unidades orçamentárias que estão sendo acrescidas e de onde está saindo o dinheiro. Afinal, são muitas movimentações em um projeto só, então eu vou aguardar um pouco para emitir o parecer. Diante do exposto, eu emito os dois pareceres e vou guardar esse. Por enquanto é só, presidente. Pela ordem, presidente. Na ordem. Estou como relator aqui do projeto de lei 154/2023 e também do projeto 157/2023 e também do projeto 151/2023, que é o sobre o parecer, né, de contas 2022. E em relação aos projetos, se trata, né, de um crédito adicional suplementar de R$ 3.245.200, que está sendo aí enviado, né, para a unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Educação. E o projeto de lei 157/2023, que se trata também, né, de um crédito adicional suplementar para fins que especificam no valor de R$ 868.200. Sobre esses dois projetos também, meu parecer será favorável, não vejo por que não ser. E sobre também o parecer do Tribunal de Contas, como já foi relatado por Vossa Senhoria, que fica apenas aí aguardando aí o parecer do prefeito, né? E também vou dar meu parecer favorável e tranquilo. Boa tarde. Com relação aos projetos que me coube relatar aqui, vou falar sobre o 145 aqui, que é o de R$150 mil. Eu dei de uma emenda parlamentar do deputado Luiz Carlos Mota, né, que está destinado a Santa Casa. Foi feita através da portaria, para poder suprir as necessidades, né, de atenção especializada à saúde no bloco de média e alta complexidade. Então, não vejo também nenhum problema, um grande aporte aí para a área da saúde da cidade. Então, também não vejo nenhum problema. Faço um parecer tranquilo para disponibilizar para os senhores depois também. Quanto ao que fala do R$ 862.100, que é o nosso 55, né? Nosso projeto 55/2023, ele fala aqui que vai reforçar, né, o orçamento, principalmente as dotações orçamentárias específicas no conselho de pagamento e demais encargos. Também não vejo muita. Lógico, presidente. Eu queria só retificar aqui, eu havia falado do exercício 2022, porém
o parecer do Tribunal de Contas, número 1/2023, sobre as contas anuais da Prefeitura Municipal de Assis do exercício 2021. 2021. Então, aqui. Esse parecer também já meio tranquilo. E o que eu tenho aqui pelo terceiro à minha disposição também não vejo mais também qualquer tipo de problema, que é o 158. É readequar, né, a pasta aqui também da saúde, então não vejo também nada que possa dificultar um parecer favorável. Pela ordem, presidente. Pela ordem? Eu queria sugerir aqui, em relação ao projeto de lei 156/2023, que pudesse estar fazendo um pedido para o Executivo dos valores relacionados às secretarias. Tá certo, tá feito isso? Tá. Tá, mas não tá justificado, só tem as fichas só. Só tem as fichas? Certo. Apontando, né? Sim, os valores que vai para cada secretaria. Isso. Mas não está especificando para quê, é isso? Só tem a ficha, não tem a justificativa de cada movimentação. Os senhores acham necessário fazer um pedido? Eu pensei uma complementação com justificativa? Como eu não analisei o projeto, pensei que tivesse sem o valor para a secretaria. As fichas têm. As fichas têm. Para os apontamentos para cada pauta, né? Você acha que é interessante fazer um documento? Vai que ele faça um complemento? Eu vou pensar em algo nesse sentido, para solicitar a justificativa de cada uma das movimentações, né? Sim. Que é bastante coisa, se vocês forem olhar as fichas aí. Eu vi aqui, são bastante mesmo. Não, tá certo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, eu gostaria de trazer uma discussão que eu acho que compete à comissão, referente aos honorários advocatícios novamente. A gente viu que houve o refis, em que foi protocolado algumas emendas de autorias dos vereadores Cachorrão e Vinícius Simile, e novamente essa questão dos honorários fez com que o projeto tivesse uma tramitação mais lenta. O prefeito judicializou, entrou com uma ação direta de constitucionalidade, a qual teve o pedido liminar negado pela Justiça. E, portanto, segue, então, o parcelamento dos honorários referentes ao refis. Entretanto, contudo, todavia, o problema dos honorários é um problema que não se limita somente ao refis, é um problema de ordem orçamentária. A gente tem alguns questionamentos que precisam ser feitos, tem um apartado no Tribunal de Contas referente a isso, tem algumas denúncias que foram feitas, mas eu acho que as coisas ainda não estão claras. Eu fiz um requerimento no dia 17/7/2023, que foi apresentado em plenário, votado por todos, em que solicita algumas informações. Dentre elas eu pergunto, quem são os advogados da Prefeitura que recebem honorários? E a resposta foi, abre aspas, essa informação já está disponibilizada de modo ativo no portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Assis, podendo ser acessada no portal da Transparência, citou o link, assis.gov.br, menu superior Transparência, no submenu Portal da Transparência ou direto pelo link transparência.assis.gov.br. Acontece que em consulta ao portal da Transparência, a gente percebe que não mais constam os nomes dos advogados. Anteriormente a gente poderia pesquisar aqui através do nome, entretanto agora só consta na especificação honorários advocatícios. E para a gente ter uma ideia do montante que isso representa, somente esse ano já foi recebido R$ 207.097,90 o que por mês representa uma importância de pouco mais de R$ 25 mil. Então levanto alguns questionamentos a respeito disso. Quem está recebendo esses honorários? A resposta do requerimento não veio a contento, e isso não é possível obter a partir do portal da Transparência. E o questionamento que levanta é que os honorários eles não são verbas indenizatórias, eles são verbas remuneratórias. Portanto, sujeito ao teto da remuneração do prefeito. Então, o questionamento que surge é: esses honorários estão sendo pagos diante do princípio da Constituição do teto remuneratório? Quem está recebendo esses honorários? Quanto está sendo recebido desses honorários? Somado a
remuneração que tanto secretária quanto procurador tem, esses honorários estão extrapolando o teto? São alguns questionamentos que não foi possível conseguir obter informação diante da falta de atenção do Poder Executivo na resposta do requerimento. Em relação ao item B, eu solicitei que o Poder Executivo explicasse como é organizado o rateio dos honorários. Afinal, é um aspecto muito importante que, na maior parte dos municípios sérios, que levam a sério a questão do setor jurídico, isso é regulamentado por lei, por vezes na lei orgânica, por vezes por lei ordinária, mas precisa ser regulamentado. Tanto é assim que a gente tem uma lei aqui em Assis que define a transparência desses honorários, mas não organizou o rateio. Existe o questionamento, inclusive, se esse honorário poderia estar sendo rateado sem que houvesse uma lei autorizando esse rateio. Então, esse é o questionamento. Esse rateio está sendo feito de maneira legal, com base em qual lei? Eles alegam que está sendo feito com base no Código Civil, mas eu gostaria de destacar aqui a resposta deles ao requerimento. Abre aspas. Neste particular, não cabe informar ao vereador e a ninguém como é gasto, doado ou poupado o salário de servidores, sob pena de se ocorrer tal questionamento, seja por vereador ou por qualquer outra pessoa, configurar em tese prática tipificada como constrangimento ilegal. Então, gostaria de deixar registrado aqui que é lamentável, diante de um questionamento legítimo de um representante eleito do povo, um requerimento aprovado pelo plenário da Câmara Municipal, ser respondido com uma acusação de um crime por estar exercendo o nosso ofício, que é fiscalizar. E aí aqui eu gostaria de destacar também a pergunta C, em que eu pergunto se o procurador municipal tem impedimento para realizar a advocacia privada, e o questionamento D, se eu pergunto que a secretária municipal de negócios jurídicos tem impedimento para exercer a advocacia privada. E aí aqui ela responde que sim, tem impedimento contra o ente que o remunera na esfera municipal, estadual, federal. Entretanto, ao analisar o Estatuto da OAB, no capítulo 7, capítulo que trata sobre as incompatibilidades e impedimentos, a gente percebe que está aqui no artigo 30, são impedidos de exercer a advocacia servidores da administração direta e indireta contra a fazenda pública os remunere, a qual seja vinculado à entidade do empregador. Entretanto, a gente tem um outro aqui que fala que a advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades: ocupantes ou cargos de função de direção na administração direta ou indireta ou em fundações e empresas controladas, que é o caso de uma secretária de negócio jurídico, está em um cargo de direção na administração pública direta. E também o caso aqui, que trata-se no seu inciso 7, sobre os ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos ou contribuições parafiscais. Também é o caso da Marina, uma vez que ela trabalha diretamente fazendo as execuções fiscais. E também tem um outro inciso, outro parágrafo aqui, que enquadra, deixa eu só achar, aqui, artigo 29. Os procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública direta, indireta e fundacional são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à função que exerça durante o período de investidura. Mais uma vez, aqui nesse artigo trata-se que, no caso da Marina, por exemplo, que é dirigente de órgão jurídico da administração pública, uma vez que ela é secretária municipal de negócios jurídicos, ela teria a sua atividade de advocacia legitimado exclusivamente para o exercício da advocacia vinculada à função que exerce. Então esses são alguns questionamentos que são muito sérios, que precisam ser feitos, e eu gostaria de ouvir os membros da comissão como é que a gente pode tratar esse tema, uma vez que os questionamentos feitos via requerimento não estão sendo atendidos na forma que deveriam. Então eu gostaria de ouvi-los sobre esse ponto em específico e tentar entender como a Comissão de Orçamento pode trabalhar em cima desse caso. Minha sugestão é bem simples na minha forma de ver. A comissão já tentou de várias maneiras, como o vereador diz, e não teve sucesso, não teve êxito. Então, e como um órgão ou o vereador tem na sua competência fiscalizar, vejo que devemos marcar uma reunião e nós irmos até lá. Nós temos acesso
eu acredito que é assim. Nós temos acesso a qualquer órgão da prefeitura. Então, penso eu que nós poderíamos ir lá, né, marcar um horário com ela, ou não marcar. Nós não precisamos marcar um horário com ela. Eu não vejo que né, necessariamente precisamos marcar horário, porque como um órgão fiscalizador, como uma pessoa que ter o poder de fiscalizar, nós não precisamos marcar hora. Nós podemos chegar lá e sentar na mesa e pedir para que ela possa, de repente, mostrar para nós, de forma bem palpável, se é possível a gente poder ver isso, e a gente conversar na sala dela, entendeu? Tendo em vista as tentativas não ter sucesso, porque penso eu que não adiantaria a gente ficar daqui enviando ofício e repetindo a mesma cena. Então, se o Maomé não vai, como é que é? Se o Maomé vai à montanha, a montanha vem mal. Isso, entendeu? E a gente tem essa prerrogativa, a gente tem esse poder, esse direito, né? Então, acredito que a gente poderia pegar nós três e ir até lá e como o povo nos colocou aqui para que a gente possa fiscalizar. Então, a gente pode ir lá e pedir para que mostre para a gente, né? Que tire as dúvidas da gente lá na sala dela, assim como a gente poderia também ir em qualquer secretaria. É uma sugestão. Eu gostaria só de ressaltar também que essa questão dos honorários não é um tema somente orçamentário, é um tema sensível para a população. A gente viu durante essa discussão do FIES como as pessoas têm dificuldade de pagar esses honorários, porque eles precisam ser pagos à vista, precisam ser pagos antes mesmo da negociação. Mas agora não está mais, né? Como nessa assim? Lei nova não vai ter o... Isso está sendo discutido judicialmente, né? A gente fez as emendas, mas o prefeito ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar essas emendas e fazer assim com que os honorários tenham que ser pagos à vista. E como a gente vê que é um valor bastante volumoso, são R$207 mil somente no exercício de 2023. Somando aí outros exercícios, a gente tem aí que a secretária já recebeu mais de R$1 milhão. Isso, mas na lei nova, esse honorário ele não vai discorrer mais esse valor, correto? Nessa lei nova, salvo o que ele está entrando para quebrar a lei, mas a lei existe. Enquanto de hoje para frente, já está em vigor. Enquanto permanecer a decisão da... Eu não sei se eles recorreram. Será que eles recorreram, Guilherme? Porque se eu não me falha a memória, eles eu já tive pessoas já que foram lá. Mas as pessoas estão fazendo. E não teve honorário. Não, o honorário existe. A questão é que foi feita uma emenda para poder parcelar. Parcelado. Exato. Entretanto, o prefeito continua recorrendo dessa decisão. Por isso que eu estou falando, é um tema sensível. A gente tem aqui, estou entrando para ver a ação. Eles pediram um pedido liminar para suspender a emenda do Alexandre Cachorrão desde já, mas esse daí foi negado pelo juiz e eles recorreram dessa decisão pedindo a liminar novamente. E também a gente, outra sugestão, a gente poderia também nos reunir e ir até o prefeito, né, nesse caso específico, né, ir até o prefeito e questionar. Quem é responsável por ajuizar essas ações é o setor da Marina, né? A Marina, ela é chefe do departamento jurídico do município. Então, o que eu entendi, vereador, é que foi feito os questionamentos e não foram respondidos adequadamente ou da maneira que deveria ser discutido, é isso? Inclusive, teve essa trecho aqui que eles falam que questionar sobre os rateios pode configurar uma prática ilegal de constrangimento. Então, além de não responder, é um tanto quanto um desaforo que o Poder Legislativo alegar que os vereadores estão exercendo a sua função, lá que está prevista na lei orgânica, estão praticando constrangimento ilegal. Essas ilações que eu acho que não podem ter espaço aí na relação entre legislativo e executivo. Nesse posicionamento que o senhor coloca hoje aqui, sobre essa visão, eu penso da seguinte forma, pensamento meu. Existe uma lacuna que nós precisamos verificar o que está acontecendo. Igual o senhor
mesmo já questionou, que ela recebeu e ela não informou tal fato. Eu acho que foi cobrado, o senhor usou da prerrogativa como vereador, foi cobrado e não foi atendido adequadamente nesse ponto. O senhor não teve as respostas adequadas. Então, eu sugeria que a gente, então, se moldasse então, com o nosso jurídico para verificar qual as atitudes que nós deveríamos tomar a respeito dessa situação. Sim. Se foi a cobrança que nós temos a nossa prerrogativa e foi inadequada, eu acho que nós temos como cobrá-las de forma já mais enérgica pela nossa prerrogativa. Então, se nesse caso o senhor está falando que não foi atendido e foi afrontado, pelo que eu entendi, né, o posicionamento, eu acho que a gente deve, então, se reunir com o nosso jurídico e verificar essa situação de cobrar dessa forma primeiro. E depois até no ponto de até se dirigirmos até lá, porque convidá-los para vir aqui numa situação dessa aqui, nós não teríamos em mãos também nada que o senhor também gostaria de ver. Então poderíamos até marcar uma palavra. Mas eu acho que isso é o segundo plano. Eu acho que primeiro nós temos que cobrar da nossa forma, né, que nós temos aqui, juntamente com o nosso jurídico. O que o senhor acha? Porque se isso não foi atendido e existe uma prerrogativa e nós estamos ficando para trás, então eu acho que tem que ser cobrado sim. Eu acho que nesse ponto sentarmos com o nosso jurídico e vemos o posicionamento de expor aquilo que está sendo deixado de falar para nós, eu acho. Analisando a lei orgânica e o regimento interno da Câmara, eu vejo, doutor que me corrija, algumas possibilidades. Primeiro, o requerimento de informação, que não vem sendo respondido a contento há anos, desde o início do mandato. O instrumento de convocação, que a gente pode convocar qualquer secretário para vir prestar esclarecimentos. E a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é um instrumento da minoria, um direito garantido pela Constituição Federal, em que o Legislativo ganha poderes mais inquisitoriais para poder fazer a investigação sobre os fatos. Existe alguma outra forma, Guilherme, que está prevista? Qual que é a sua leitura? No princípio é isso, essa questão de informação a respeito de horários sucumbenciais. Se fosse um ambiente privado, seria possível não ser respondido, mas em sendo um ambiente público, e se tratando de recurso público, ele precisaria ter sido respondido. Um pedido de informações, um requerimento de informações que não é respondido, ele pode acarretar um crime de responsabilidade. Se tiver alguma irregularidade nos pagamentos de honorários sucumbenciais, também pode ser objeto de CPI, a apuração por parte da Câmara Municipal. Então, concordo. Seriam basicamente esses instrumentos mesmo. No caso, senhor, desculpa, então, no caso dos requerimentos que são feitos de não serem cumpridos, eles foram todos cumpridos, né? Pelo que eu entendo, que eles não foram respondidos adequadamente. É isso que nós eu penso em cobrar esse posicionamento de uma resposta mais concisa. Esse que é o debate, porque a partir do momento que, por exemplo, uma testemunha é obrigada a testemunhar, sim, é obrigada. Ela pode simplesmente ficar dando respostas evasivas e não responder o que foi perguntado? Não. Ela pode se calar sobre fatos que a incriminam. Sim. Mas ela não pode dar respostas evasivas, que é equivalente a não responder, e que daí seria já a parte criminal dessa questão de não responder. Mesma coisa com relação, por isso que é debatível, com relação a esses pedidos de informação. É solicitada uma informação, ela não é respondida. Mas ela não é respondida, não, todo mundo, ela é respondida, mas não é a contento, não é de forma completa. Efetivamente ela não foi respondida. Então aí é discutível se a possibilidade de um crime de responsabilidade ou não. Tem julgado do Supremo Tribunal Federal, se não me engano, de algum dos tribunais que já debateu sobre isso. Exatamente por entender dessa forma. Um tribunal entendeu de uma forma, se não me engano o STF reformou e entendeu de outra. Mas exatamente por conta disso. Foi respondido, tudo bem, mas não foi dada informação. É a mesma coisa de responder, vídeo acima. Tá, o que tem acima? Não tem nada. Então, dá na mesma. Esse que é o problema. E eu só gostaria de fazer um ressalto,
que os requerimentos de informações, eles são respondidos pelo prefeito municipal, é ele que assina todos. E o dever de prestar essas informações não é nem da secretária, é do prefeito, tanto que é ele que assina. E está lá no Decreto-Lei 201 de 67, que trata, no artigo 4º, as infrações políticas administrativas do prefeito municipal sujeita a julgamento pela Câmara e sancionado com a cassação do mandato. O motivo 3, desatender, sem justo motivo, as convocações ou pedidos de informação da Câmara quanto feito a tempo e forma regular. Então eu acho que é exatamente esse o caso que a gente está vendo. A gente está vendo que há muito tempo essa comissão vem tentando, com diferentes composições, continua tentando acessar essas informações, mas parece que existem impedimentos. E como o doutor disse, eu acho que o papel aceita qualquer coisa. A gente pode colocar qualquer coisa no papel que, em tese, seria uma resposta, mas quando a gente pergunta uma coisa e essa informação é negligenciada, eu acredito que esteja sendo enquadrado nesse artigo aqui, desatender sem justo motivo as convocações ou pedidos de informação da Câmara quanto feito a tempo e em forma regular. Eu não gostaria que essa situação chegasse nesses termos. Eu acho que seria muito mais saudável que a gente pudesse utilizar dos instrumentos que a gente tem, de convocação, até de uma CPI, antes de chegar a uma denúncia contra o prefeito para pedir a cassação dele por desatender as convocações e pedidos de informação da Câmara, mas essa é a realidade que a gente tem hoje. A gente não consegue as informações e não consegue exercer a nossa função, a nossa missão que está lá na lei orgânica, que é de exercer o poder fiscalizador. Eu vejo que compete à Comissão de Orçamento, porque, como está no próprio portal de transparência, são receitas extras orçamentárias. Eu vejo esse imbróglio, aí eu faculto ao presidente decidir o que será feito em relação à comissão, ou vamos aguardar e ver como é que vai ser o decorrer disso politicamente nos próximos passos. Eu vejo que é um assunto bem delicado, é um assunto importante, que tem que ser abordado, sim, com certeza. Mas é assim, a gente tem que ter uma certa cautela também na situação. Eu vejo no meu ponto, assim, de você chamar uma pessoa para que venha falar sobre um projeto, venha falar sobre uma CPI, é importante, eu acho que é certo. Agora, trazer a pessoa, que esse caso não foi feita alguma denúncia, alguma coisa contra esse caso já ou não? Igual você falou. Existe um procedimento no Tribunal de Contas que, inclusive, está discutindo a devolução de valores. Foi, mas apontado ou não? Apontado. Então, se existe um caso que mostre uma irregularidade e ninguém não toma providência também dela, prevarica. Exatamente. Então, eu penso nessa situação. Se existe um caso concreto e o senhor tomou conhecimento e não passa isso à frente, não toma a devida providência, então o senhor prevarica na situação, né? Igual o senhor falou, nós podemos pedir o impeachment do prefeito e tal. Se tiver embasamento para isso, eu acho que nós não temos que ficar, como se diz, ficar passando a mão na cabeça. Com certeza. Temos que colocar na mesa e tomar as providências necessárias. Se o senhor acha que tem embasamentos necessários, que dá para tudo isso aí, nós podemos fazer o que tem que ser feito, né? Ô Alisson, qual que é o artigo da lei orgânica que fala mesmo das convocações? Você lembra? 40? Acho que é do regimento, né? Não, do regimento é esse artigo. Mas é o artigo 66, 61. Do regimento, né? Da lei orgânica, acho que é o 40, 45. Então não está nos 40. Aqui, ó, das comissões. Um segundo, que eu vou achar aqui. Então, mas nesse caso específico que o senhor está colocando... É que tanto a lei orgânica quanto o regimento prevê que compete às comissões fazer essas convocações para pedido de esclarecimento. Então... Acho que é o artigo 70, 71? As comissões permanentes, em razão de sua matéria, de sua competência, cabem. E aqui tem algumas coisas. Inciso 6º.
Convocar os secretários municipais e os responsáveis pela administração direta ou indireta para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições no exercício de suas funções fiscalizadoras. Eu acho que seria esse o caso. Aí são esses os instrumentos que eu disse. A gente pode convocar, requerimento de informação não leva em conta porque não está sendo respondido. A gente pode convocar, a gente pode abrir uma CPI ou a gente pode iniciar um processo contra o prefeito por não estar respondendo essas informações. Ou a gente não pode não fazer nada e acabar incorrendo na prevaricação, que é o Só mesmo o problema. Uma observação, além desses mecanismos, tem também, quais são os mecanismos, tem também a lei de acesso à informação. Pela lei de acesso à informação também é possível. Aí o vereador, não através de Câmara Municipal, mas o vereador, enquanto cidadão, é possível também fazer a utilização desse recurso. Aí, na equivalência dele dentro de uma Câmara, o vereador, seria o requerimento de informação, basicamente, que você já fez. Inclusive os prazos são os mesmos, né? É bem parecido. Foi feito também dessa forma? Não, o requerimento de informação, o pedido de informação como cidadão, acredito que você fez, porque não recebi não. Não. Cidadão? Não, porque fez Já fez como vereador. vereador. É o mesmo instrumento. O vereador tem o requerimento de informação, o cidadão tem a lei de acesso à informação. E aqui na lei orgânica tá, convocar secretários do município, dirigentes da administração direta e indireta, empresas públicas ou fundações públicas para prestar pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados. Requisitar informações aos secretários sobre assuntos de sua pasta. Então, são essas as nossas atribuições. E aí faculto a vocês decidirem o que será feito ou se nada será feito para a gente... Eu gostaria de pedir Tem um para que a gente aguarde até a próxima reunião, então. Eu vou dar uma verificada e quero ter um posicionamento mais conciso com o nosso jurídico, se não tiver nenhum problema, para a gente poder fazer da melhor forma e... Tem algum problema, Fernando? Tranquilo? Por mim, tranquilo. Sem problema? Não. Sem problema. Aí vai se unir com o jurídico para ver certinho a situação, com a parte jurídica. Gostaria de tomar mais um pouco de conhecimento disso aí. Se não tiver nenhum problema, Tranquilo. para a próxima reunião a gente discute novamente e já. Tá ok? Não tem problema? Sem problema. Mas mais alguma coisa quanto às pautas? Por Tranquilo? enquanto é só. Vamos lá. Encerrada a discussão dos projetos, a comissão aguardará os votos dos relatores e assim para a posição da assinatura dos demais membros da comissão implicará na concordância total com a manifestação do relator. Não havendo mais nada a ser discutido, declaro encerrada a reunião. Obrigado a todos, uma boa semana, Deus abençoe todo mundo.